Artigo 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observados pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Parágrafo 2º. Para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do artigo 612. Artigo 618. As empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical a que se refere o artigo 577 desta consolidação poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos dos respectivos empregados nos termos deste artigo. Artigo 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Artigo 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Artigo 621. As convenções e os acordos poderão incluir, entre suas cláusulas, disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas de consulta e colaboração no plano da empresa e sobre participação nos lucros. Estas disposições mencionarão a forma de constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação, quando for o caso. Artigo 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido ajustado em convenção ou acordo que lhe for aplicável, serão passíveis de multas nele fixada. Parágrafo único. A multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder da metade daquela que, nas mesmas condições, seja estipulada para a empresa. Artigo 623. Será nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo que, direta ou indiretamente, contrarie proibição ou normas disciplinadoras da política econômica financeira do governo concernente à política salarial vigente, não produzindo qualquer efeito perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, a nulidade será declarada de ofício ou mediante representação pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido a seu julgamento. Artigo 624. A vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial que implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração do tocante à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor dessa elevação. Artigo 625. As controvérsias resultantes da aplicação de convenção ou de acordo celebrado nos termos deste título serão discriminadas pela Justiça do Trabalho. Título 6A. Da Comissão de Conciliação Prévia. Artigo 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia de composição partidária com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Parágrafo único. As comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. Artigo 625-B. A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 10 membros e observará as seguintes normas. Inciso 1. A metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional. Inciso 2. Haverá na comissão tanto suplentes quanto forem os representantes titulares. Inciso 3. O mandato dos seus membros titulares e suplentes é de 1 ano, permitida sua recondução. Parágrafo 1º. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei.